A sociedade e o trabalho nesse período estava dividido da seguinte maneira: na América, os cargos políticos e administrativos eram exercidos pelos espanhóis, chamados de chapetones. Os cargos mais baixos ficavam com os crioulos e espanhóis que nasciam na América. Os índios que sobreviviam à guerra eram capturados e forçados a trabalhar nas minas e nas plantações. Os nativos também eram catequizados pelos colonos e obrigados a converterem-se ao catolicismo. Por vezes, os espanhóis também recorriam à escravidão de africanos, mas na América Espanhola predominou o trabalho escravo indígena. A seguir, as formas de exploração de trabalho utilizadas pelos espanhóis, que nós vamos ver agora, que é mita e encomienda. Foram os tipos de trabalho de exploração que os espanhóis utilizaram nesse período. A mita vigorou principalmente na região das minas peruanas. Os índios eram forçados a trabalhar nas minas, recebiam pagamento e só podiam sair de lá quando fossem autorizados por seus senhores. A encomienda, direito de explorar uma ou mais comunidades indígenas na agricultura ou mineração. O encomendeiro também poderia cobrar tributos dos índios, mas ficava obrigado a catequizá-los. Para fiscalizar os colonos, a coroa criou diversos órgãos para garantir a ordem: a lei, a posse das terras e o pagamento dos impostos pelos colonos. As audiências, os órgãos com funções jurídicas e administrativas foram criadas a partir de 1511, que são exemplos de medidas administrativas pela coroa. As riquezas da América Espanhola. As principais atividades praticadas foram mineração de metais preciosos, principalmente a prata. Nos polos de mineração surgiram grandes cidades com igrejas luxuosas. Os metais preciosos eram transportados por mulas até os portos de onde iam para a Espanha. Outras atividades desenvolvidas foram a criação de gado, cultivo de produtos tropicais como tabaco, cana-de-açúcar, algodão e cacau. E na região do Caribe, na América Central, a partir do século XVII, a produção de açúcar ganhou muita importância, devido à crise na América Portuguesa. Aí os holandeses, os franceses, os ingleses e os espanhóis possuíam colônias na região. Aí nós temos também as missões ou reduções, que são aldeias que foram lideradas pelas ordens religiosas, como os jesuítas, instaladas no sul da América Latina, onde os índios eram reunidos para serem catequizados. Ali cultivavam milho, batata, erva mate, criavam animais e faziam artesanato sob a proteção jesuítica. Aí eu coloquei aqui, dá uma sugestão, se vocês tiverem um tempo, para vocês assistirem esse filme, A Missão, que fala justamente sobre esse processo de catequização dos índios, tá? E fala sobre os jesuítas. Então, se vocês tiverem oportunidade, assistem esse filme que vai mostrar justamente esse processo de conquista, tá, dos nativos. A colonização inglesa. Os ingleses começaram a migrar para a América do Norte no início do século XVII. No mesmo período, franceses e holandeses também ocuparam regiões na América do Norte e Central. Os franceses ocuparam parte do Canadá e também parte do atual Estados Unidos. Os holandeses chegaram a fundar a chamada Nova Amsterdã em 1626, mas perderam essa colônia para os ingleses, que rebatizaram-na de Nova York. Muitas famílias deixaram a Grã-Bretanha por conta das perseguições religiosas, a crise econômica e política daquela época. Muitas famílias eram estimuladas a vir para a América por companhias comerciais, que tinham interesse de explorar as riquezas do novo continente. Os ingleses que vieram para a América ocuparam o litoral norte-americano, pois no interior havia densa vegetação,
relevo e nações indígenas, que naquele momento eram obstáculos para a ocupação estrangeira. Os trabalhos agora nas colônias americanas. Nas colônias do norte houve o predomínio de pequenas propriedades rurais, diversificação da agricultura e criação de animais. A mão de obra era livre e assalariada. Muitas das famílias do norte eram puritanas e Hackettes, religião protestante que contrariava o anglicanismo, que era a religião oficial da Inglaterra. As famílias inglesas fundaram escolas, oficinas, armazéns e lojas. Nas cidades do norte também havia médicos, professores, advogados, ferreiros, comerciantes, etc. As colônias do norte são chamadas pelos historiadores de colônias de povoamento. No sul, formaram-se as colônias de exploração, tal como ocorreu nas Américas espanhola e portuguesa. Predominava o latifúndio, a monocultura de tabaco, algodão, arroz, etc., e o trabalho escravo. O clima era subtropical, diferente do clima mais frio do norte. Já as colônias do sul exportavam seus produtos para a metrópole, que era a Grã-Bretanha, e compravam os produtos manufaturados ingleses. No sul houve maior fiscalização por parte da metrópole, que exigia matéria-prima e vendia produtos manufaturados a preço maiores para os colonos. O comércio entre as 13 colônias. O norte vendia madeira, cereais, roupas e tecidos para o sul, e comprava deles rum, melaço, açúcar e algodão. Agora, nós vamos estar fazendo as atividades que faz referência a esse assunto que nós acabamos de falar. Você vai pegar o seu livro e vai responder no seu caderno. A página 328, o dialogando das páginas 330 e 40, o para refletir da página 331 e as atividades da página 345, 346 e 347. Na próxima aula nós vamos dar continuidade e estaremos fazendo a revisão e a correção desses exercícios. Um beijo e bons estudos. Tá? Aqui eu coloquei para vocês alguns mapas para vocês responderem. Tá bom? Então, que vocês vão observar o mapa, tá? E responder as perguntas também, que nós estaremos fazendo a correção na próxima aula. Tá bom, pessoal? Um beijo